E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos mergulhar nas ideias que tiraram a humanidade da mesmice e a colocaram nesse caminho sem volta da tecnologia. Desde a roda até a internet, essas sacadas revolucionaram a forma como vivemos, trabalhamos, nos comunicamos e até pensamos. Então, preparem o espírito aventureiro e se preparem para uma viagem alucinante pelas top 10 invenções que mudaram a humanidade. Abrindo nossa lista com chave de ouro, ou melhor, de madeira a roda. Sim, a roda, essa invenção aparentemente simples, mas que mudou o curso da história humana de uma maneira inimaginável. Essa belezinha, que parece tão trivial hoje em dia, causou uma revolução quando surgiu lá na pré-história, há mais de 5.000 anos. Imagine só, um mundo sem rodas. Parece impossível, não é? Antes da roda, transportar coisas era um sufoco. Era carregar tudo nas costas, arrastando pelo chão. As pessoas tinham que usar toda a força física para mover objetos pesados, o que limitava muito o que podia ser transportado e a que distância. Com a roda, o transporte de pessoas e mercadorias deu um salto gigantesco. De repente, era possível mover cargas muito maiores e mais pesadas com muito menos esforço. Isso não só facilitou a vida das pessoas, mas também permitiu que elas viajassem mais longe e mais rápido. As civilizações começaram a se espalhar, o comércio prosperou e o mundo, antes isolado, começou a se conectar. Mercadorias, ideias e culturas começaram a se misturar, criando um mundo mais interligado e dinâmico. A roda foi tipo a mãe de todas as invenções, como o moinho, os carros e por aí vai. Sem a roda, muitas das invenções que consideramos essenciais hoje simplesmente não existiriam. É ou não é a mãe das invenções? A roda não só transformou o transporte, mas também influenciou a engenharia, a agricultura e até mesmo a guerra. É realmente incrível pensar em como algo tão simples pode ter um impacto tão profundo na história da humanidade. E se hoje você consegue ter acesso à informação com um clique, pode agradecer ao nosso querido Johannes Gutenberg e sua prensa tipográfica. Foi ele quem revolucionou a forma como o conhecimento é disseminado, permitindo que as ideias se espalhassem rapidamente e alcançassem um público muito maior. Antes dessa maravilha surgir lá no século XV, os livros eram copiados à mão, um por um, o que os tornava caríssimos e acessíveis apenas para a elite. Imagine o trabalho árduo e o tempo necessário para que um único livro fosse concluído. Os monges e escribas dedicavam suas vidas a essa tarefa, mas a produção era extremamente limitada. Com a prensa, a produção de livros explodiu. De repente, era possível imprimir centenas de cópias em uma fração do tempo que antes era necessário. Isso não só reduziu os custos, mas também tornou os livros mais acessíveis para a população em geral. O conhecimento, antes restrito a poucos privilegiados, finalmente começou a se espalhar, democratizando o acesso à informação e abrindo caminho para a Renascença, a Reforma Protestante e até a Revolução Científica. As ideias floresceram, os movimentos sociais ganharam força e a sociedade como um todo se transformou. A imprensa foi, sem dúvida, um dos maiores catalisadores de mudança na história da humanidade. Imagine um mundo sem luz elétrica, sem internet, sem videogames, sem Netflix. A gente estaria perdido sem a eletricidade. Tudo começou com a lâmpada do Thomas Edison, que iluminou o mundo e abriu caminho para uma revolução tecnológica. Com a ajuda do nosso querido Nikola Tesla, a eletricidade deixou de ser coisa de laboratório e chegou às casas das pessoas, às fábricas, às cidades. A partir daí, o mundo nunca mais foi o mesmo. Preparem-se para conhecer o motor a vapor, o brutamontes que deu o pontapé inicial na Revolução Industrial.
Antes dessa belezinha inventada pelo James Watt, a produção dependia da força humana e animal, o que limitava bastante as coisas. Com o motor a vapor, as fábricas ganharam músculos de aço. As máquinas começaram a trabalhar a todo vapor, produzindo em massa e transformando a economia global. O motor a vapor também deu origem às locomotivas e aos navios a vapor, conectando cidades, países e continentes. Se hoje a gente manda mensagem no WhatsApp e recebe resposta na hora, agradeçam ao Samuel Morse e ao seu telégrafo. Antes dessa maravilha, a comunicação a longa distância era tipo esperar uma carta. Demorava semanas, meses, às vezes até anos. Com o telégrafo, a coisa ficou instantânea. Em questão de minutos, mensagens cruzavam oceanos, conectando o mundo de uma forma nunca vista antes. O telégrafo foi o embrião da comunicação instantânea que conhecemos hoje, abrindo caminho para o telefone, o rádio, a internet. E se hoje vivemos mais e com mais saúde, podemos agradecer aos cientistas que desenvolveram as vacinas. Antes das vacinas, doenças como varíola, poliomielite e sarampo faziam a festa, matando milhões de pessoas. Mas aí veio o Edward Jenner, lá no século XVIII, com a primeira vacina contra a varíola, e zás! As vacinas ajudaram a erradicar doenças, aumentar a expectativa de vida e melhorar a saúde da população mundial. E por falar em liberdade, quem nunca sonhou em ter um carro para chamar de seu? Desde os tempos antigos, o desejo de se mover livremente, sem depender de horários ou rotas fixas, sempre esteve presente no imaginário das pessoas. Pois é, essa belezinha que hoje em dia faz parte da paisagem urbana foi uma verdadeira revolução quando surgiu lá no final do século XIX. Antes disso, as pessoas dependiam de cavalos, carruagens e trens para se locomoverem, o que limitava bastante a mobilidade e a liberdade de ir e vir. O Henry Ford, com sua ideia genial da linha de montagem, possibilitou a produção em massa de automóveis, tornando-os acessíveis para todo mundo. Antes de Ford, os carros eram itens de luxo, disponíveis apenas para os mais ricos, mas com a produção em massa, o automóvel se tornou um bem de consumo popular. As cidades se expandiram, as pessoas ganharam mobilidade e o automóvel se tornou um símbolo de status, liberdade e progresso. Com um carro, as pessoas podiam explorar novos lugares, viajar longas distâncias e até mesmo morar mais longe de seus locais de trabalho, mudando completamente a dinâmica das cidades. Claro que os carros também trouxeram problemas, como poluição e congestionamentos, mas não dá para negar o impacto que eles tiveram na nossa história. A indústria automobilística também gerou milhões de empregos e impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias. Hoje estamos em uma nova era, buscando soluções mais sustentáveis, como carros elétricos e autônomos, para continuar desfrutando da liberdade sobre rodas sem prejudicar o meio ambiente. E falando em futuro, chegamos ao computador, essa belezinha que a gente tanto ama e às vezes odeia. O que começou com máquinas gigantescas como o ENIAC evoluiu para os computadores pessoais, laptops, tablets. Os computadores revolucionaram a maneira como processamos informações, trabalhamos, nos comunicamos, nos divertimos. Eles automatizaram tarefas, facilitaram a vida e abriram um leque infinito de possibilidades. E a coisa não para de evoluir. Inteligência artificial, realidade virtual, internet das coisas. E por falar em conexão, chegamos à internet, a maior revolução tecnológica desde a invenção da roda. Sério, a internet conectou o mundo de uma forma nunca vista antes. Lembram como era a vida antes da internet? Era tipo viver numa bolha. Mas aí veio a internet e bum! Derrubou barreiras geográficas, conectou pessoas do mundo todo e revolucionou a forma como vivemos. Hoje em dia, a internet é tudo. É fonte de informação, comunicação, entretenimento, trabalho.
E para fechar nossa lista com chave de ouro, chegamos ao smartphone, o rei da selva tecnológica. Essa belezinha que a gente não larga nem para dormir é a prova de que vivemos na era da praticidade e da conectividade. O smartphone é tipo um canivete suíço tecnológico. Ele é telefone, câmera, GPS, console de videogame e, claro, dá para acessar a internet. É o mundo na palma da mão, literalmente. E aí, gostaram da nossa viagem pela história das invenções? Se você curtiu o vídeo, já sabe, né? Manda aquele like maroto, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e compartilha com a galera. E não esquece de comentar qual dessas invenções você acha que mais impactou sua vida e qual você acredita que será a próxima a mudar o mundo. Valeu, galera! Até a próxima!